Oi, para você que vai rever esse vídeo é sobre por que maturidade é sinônimo de relacionamento saudável. Eu tive esse insight e tô trazendo esse tema para você justamente porque eu me deparei com uma situação assim esses dias e me recordei de uma situação que aconteceu comigo no passado. E foi algo assim que foi um divisor de águas na minha vida. Então, se você está interessado, se você tem curiosidade de saber o que aconteceu na minha vida para mim ter esse clique de maturidade dentro do meu relacionamento, então fica comigo até o final dessa live para assistir. Por que maturidade é sinônimo de um relacionamento saudável? Dentro do que é a definição de maturidade, nós temos vários sinônimos também. Maturidade, ela quer dizer o quê? A condição de uma pessoa adulta que atingiu uma fase de desenvolvimento muito grande, né? Ela já está num desenvolvimento que já está acima da média, né? E quando a pessoa atinge esse estado, ela consegue se desenvolver, consegue ter maturidade para lidar com os sentimentos, consegue lidar com situações do dia a dia. E uma reflexão que eu queria trazer aqui para nós é o seguinte: por que nós conseguimos ser polidas e contidas? Por que nós conseguimos ter educação, né, com pessoas que são de fora da nossa realidade, que não fazem parte do nosso círculo familiar, que não é um cônjuge, que não é alguém dentro da nossa família, dentro do nosso lar? Por que nós conseguimos ter educação com essas pessoas e não conseguimos ter educação com as pessoas de dentro da nossa própria casa? Qual é a diferença? O que acontece? Por que com o seu chefe, com a sua chefe, você consegue ter uma educação e talvez com seus colegas de trabalho você consegue se manter e dentro de casa não? Dentro de casa você, igual o vídeo que eu postei esses dias, né? Você chega, você xinga o seu marido, você xinga a sua esposa, você trata mal o cachorro, você age de uma forma ridícula, né? Sem educação com as pessoas de dentro de casa. Já parou para pensar por que isso acontece? Por que nós somos educadas com essas pessoas de fora, né? Que são justamente as pessoas que a gente supostamente não tem tanto vínculo afetivo, supostamente as pessoas que não têm tanto contato com os nossos sentimentos. Justamente essas pessoas a gente trata bem. Mas quando se trata das pessoas de dentro de casa, quando se trata do seu marido, quando se trata da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, familiares, enfim, claro que meu foco é mais relacionamento, mas os relacionamentos em si, dentro de casa, né? Porque tem muita gente que convive com pai, com mãe, com sogro, dentro do próprio lar. E temos aí esta dificuldade em nos mantermos polidas e contidas dentro do nosso lar. Por que isso acontece? Porque supostamente o trabalho, né, você vai ser mandado embora, né? Tem a questão das consequências, ou seja, lá vai ter consequência, né? Em casa não, em casa todo mundo pode te aceitar do jeito que é, ou seja, eu não tenho necessidade de melhorar em nada, né? Ou seja, larga pra lá, né? É o lugar onde que a gente se dá o direito de a gente ser como a gente é. Olha que arrogância, né? Olha que arrogância, porque é justamente o lugar e as pessoas que estão contigo, justamente as pessoas que você diz que você ama, justamente as pessoas que estão afetivamente envolvidas contigo, e são essas pessoas que recebem justamente o seu pior lado, né? E eu fui enxergar isso de uma forma muito punk, né? De uma forma muito punk mesmo. Isso aconteceu comigo da seguinte forma: eu estava recentemente namorando com o Josué, não fazia muito tempo, né, de namoro, talvez uns 6 meses, né, e nesta época o Josué veio lá em casa, na casa dos meus pais, e quando isso aconteceu, a gente, por algum motivo que eu não lembro agora qual, a gente começou uma discussão, né,
Eu acho que ele tinha sumido, ele tinha ido meditar e não tinha falado comigo. E lá na casa dos meus pais tem horário para café da manhã, horário para almoço, horário para tudo. Então, quando isso aconteceu, ele tinha simplesmente sumido, né? Ele tinha simplesmente sumido e eu fui procurar um menino e uma roça, né? Um sítio. Ele tinha sumido e eu não tinha achado. Eu procurava ele, não achava. Procurava ele, não achava. E aí, o que aconteceu? Eu já estava puta demais. E eu procurando o menino, não achava. Isso já tinha dado 11 horas, meio-dia, porque na roça almoçamos cedo, né? E quando esse menino, né, eu já tava procurando ele em tudo quanto é lugar. Eu preocupada, né, porque talvez ele tivesse desaparecido, sei lá, né, no mato, sabe, sei lá, o que talvez tinha acontecido. E aí, quando eu encontrei ele, a minha mãe já tinha avisado ele falando que eu estava putaça, né, ou seja, lá em casa era normal, entendeu? Na casa dos meus pais era normal, eu xingar, eu gritar, eu espernear, né, ser ridícula, porque eu fui ridícula, mas enfim, chegaremos nesse ponto. E aí, quando eu vi o menino, gente, eu dei um grito, eu xinguei tanto o Josué. Gente, hoje em dia eu olho pra trás assim, eu tenho que ter muita vergonha na cara pra contar isso, né, mas gente, eu xinguei tanto o Josué, tanto, porque ele, né, ele não tava me agradando, não tava agradando meus pais, tava toda aquela situação, aquela confusão, todo mundo já tinha almoçado e ele não tinha almoçado, e isso lá em casa, tipo, era muito importante, todo mundo tá lá na hora do almoço e ele não estava. Enfim, eu só sei que eu gritei, eu não sei, tem uma imagem que representa muito bem essa situação que aconteceu comigo, que é uma imagem que tem duas pessoas, uma pessoa com a mente vazia e outra pessoa com uma mente com uma luz, alguma coisa assim, né? Uma tá gritando e a outra tá calada. E o Josué, nesse momento, ele só olhou dentro dos meus olhos e ficou calado, assim. Só olhou dentro dos meus olhos e ficou calado, ele não dizia nada. E eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha passado pela situação de gritar com alguém, de xingar alguém e essa pessoa simplesmente não reagir. Essa pessoa simplesmente ficar me encarando e não falar absolutamente nada. Pra mim, assim, foi um baque, né? Um baque muito forte, porque que a gente espera? A gente espera o quê? Que a pessoa revide, que a pessoa grite, que a pessoa, sei lá, entendeu? Se defenda. E o Josué não fez nada. Ele simplesmente ficou me encarando e não falou nada. Eu tomei um choque. Foi um choque. Dentro do coaching a gente chama isso de quebra de padrão. Porque eu não esperava, né? Jamais quem ia esperar isso? Eu não esperava. Eu cresci num ambiente onde que era normal ficar gritando, era normal ficar xingando, era normal e tudo. E a gente gritava e tudo mais. E, né, nunca tive, era ignorante também, né? Me perdoei por isso, claro. Mas naquele momento, naquele instante, gente, eu me vi de fora de um jeito que eu nunca tinha me visto na vida, entendeu? Porque foi um choque muito grande, né? Foi um choque muito grande. E depois disso, eu estava ardendo, né? De ódio, de tudo mais. E raiva passa, né, gente? Raiva passa. E aí, o Josué, me vendo mais calma, né? Me vendo numa situação melhor, ele chegou perto de mim e falou assim: podemos conversar? Nossa, gente, que vontade de enfiar minha cara num buraco. Nossa, gente, que vergonha, que vergonha. E ainda estava muito estressada, eu falei assim, não, ainda não. Aí depois de uns 20 minutos ele veio de novo, a gente pode conversar? Aí foi, né? E aí eu falei assim, tá, podemos, né? Já tinha passado a raiva e tudo mais. Aí a gente sentou e conversou. E aí ele falou assim, você acha bonito isso que você fez? Gente, que vergonha, meu Deus do céu. Você acha bonito isso que você fez? Se de você gritar? Por quê? Por quê? Aí ele me fez essa pergunta que eu guardo até hoje, né? Que foi uma lição, assim, pra vida toda. Por que para as pessoas de fora, porque para alguém de fora, para sua patroa, para, sei lá, para qualquer pessoa de fora, um estranho na rua, você tem boa educação, né? Você
age com discernimento e por que que comigo, que sou a pessoa que você diz que ama, você gritou comigo desta forma. Gente, a vontade que eu tava era de enfiar minha cara no buraco. Foi um baque tão forte que, né, ficou pro resto da vida. E foi muito bom, né? Foi muito bom porque eu aprendi a lição, né? E depois desse dia eu comecei a observar mais isso e realmente vi que não era legal, né? Não é legal você guardar a sua boa educação somente com as pessoas de fora. Porque quando a gente faz isso, eu não sei se você faz, eu não sei se já passou por isso, mas quando a gente faz isso, a gente tá simplesmente vestindo uma persona, né? Uma personagem. E você não é verdadeiramente você, né? E é ridículo você dar a sua melhor versão para a pessoa que é de fora e não dar a sua melhor versão para a pessoa que é de dentro de casa, para a pessoa que realmente merece a tua educação, o teu afeto, o teu respeito, né? Porque aquilo ali foi uma nítida falta de respeito, mas foi algo que eu nunca tinha parado para pensar, né? Não foi algo, tipo assim, foi algo já inconsciente, já era uma atitude normal minha e talvez isso esteja acontecendo contigo nesse momento, né? Já era uma atitude normal minha, gritar e xingar e tal, era do meu ambiente em si. Então eu não tinha muita consciência, né? Por isso que eu me perdoei, porque eu não tinha muita consciência de que eu estava agindo de uma forma errada. Então, como eu não tinha o certo, né, pra mim tava normal. Pra mim a minha crença é de que quem ama aceita tudo, né? E na verdade não é assim, né? Na verdade não é assim. É justamente pelo fato de alguém te amar, justamente pelo fato de você amar uma pessoa, que eu enxergo isso hoje. E acredito nisso porque eu tenho cultivado bons frutos disso, vindo de uma consciência, né, de uma maturidade que eu adquiri com esse acontecimento, de que com esta consciência eu consegui ser uma pessoa mais madura, eu consigo hoje me conter mais, eu consigo observar mais as situações, né, e consigo sair antes de eu explodir, sair antes de eu gritar com a pessoa e ser mais respeitosa, ser mais amorosa e evitar esse tipo de situação, né? Deixa eu só ver aqui. Então, assim, eu pude perceber o quão feio né? Você ter uma máscara, né? É uma máscara que você veste, de que você é educada, você é polida com as pessoas que estão ao seu redor, mas você não é educado com as pessoas que estão dentro da tua casa. Então, observa isso, porque às vezes acontece até da gente, né, como mulher, às vezes a gente acontece até de simplesmente partir para agressão, até, né? Às vezes a gente parte para agressão. E, não tapinhas, meio sim, mas na verdade isso é agressão, né? Não é só porque você é mulher e tá batendo num homem que não é agressão. Um namoro tóxico, né? Por conta da mulher. Então, tipo assim, o namoro tóxico, quando a mulher é tóxica e quando o homem é tóxico é diferente, né? Geralmente a mulher parte mais pra esse lado aí, né? Esse lado de ser sem educação com a pessoa que ela diz amar. E né, no caso, era o que tinha acontecido comigo, né? E ridículo, né? Enfim, mas eu estou aqui dando minha cara a tapa, porque foi o que aconteceu comigo, né? Vergonha nenhuma, mas assim, vergonha nenhuma hoje em dia, né, pra contar isso. Mas naquela época eu realmente fiquei, tipo, meu Deus, né? Meu Deus, que coisa feia. Também observo o fato de tipo assim, às vezes, né, igual aconteceu comigo, eu não tinha isso de dentro de casa, entende? Sempre vi confusão, nasci num lugar que era normal, ficar gritando um com o outro, ficar xingando dentro de casa, e todas essas situações assim, e tipo, pra mim então era normal, então aquilo era... Não tinha um outro mundo, né? Eu não tinha visto um outro mundo.
E o que eu tinha recebido dos meus pais foi isso, entende? Eu sempre fui educada, né, com as pessoas de fora, mas acabava que às vezes dentro de casa também não era constante, mas no fato de eu estar nervosa, irritada, eu tinha o direito de gritar com outra pessoa, né, porque eu estava irritada e isso me dava o direito, né, o tamanho da arrogância da pessoa, mas enfim. E também tem essa questão, mas você vai falar assim, mas meus pais gritam comigo, meus pais gritaram comigo a vida toda, meus avós e tal, e sei lá, sua família, onde você foi criado, irresponsáveis, enfim, sempre gritaram contigo. Tá, pode até ser verdade, eu também passei por isso, entende? Mas entenda uma coisa, que não é só porque eles fizeram isso com você que quer dizer que tá certo, né? Não é porque talvez uma pessoa sei lá, fez alguma coisa que aquilo é normal, mas aquilo não é certo, entende? E não é certo você viver em um ambiente desarmônico, né? Você viver na sua própria casa, um lugar onde que vocês gritam entre si, um lugar onde que há o desrespeito, um lugar onde que devia ser um lugar de harmonia, vocês estão entrando em conflito, né? Não é legal. Então, assim, observa essa questão. Mas eles gritaram comigo, eles gritam comigo. Tá, tudo bem, às vezes é até seu cônjuge, seu parceiro, né, e tal. Experimenta fazer isso, né, dar esse choque na pessoa, igual Josué deu em mim, né? Porque observa, entendeu? Porque é um padrão, entendeu? É um padrão. É um padrão que a pessoa grite contigo e que você grite de volta. É um padrão que ela te xinga e você xinga de volta. É um padrão que ela te desrespeita e você desrespeita de volta. Então, isso é normal, vamos continuar assim. Isso vai ladeira abaixo, né? Porque isso desgasta muito o relacionamento. E também te faz viver em um lar desarmônico, né? O que não é saudável. Tanto pra parte da psique, pra parte da mentalidade e tudo mais. Então, assim, não é saudável, né? Observe esse fato, não é saudável viver em um ambiente desarmônico. Isso prejudica a gente em tudo na nossa vida. Eu, inclusive, já tenho uma live sobre isso. Mas aí tem essa questão, né, de observar isso. Então, veja, talvez seja você, né, essa frase do José Roberto Marques, talvez seja você a pessoa que entrou na sua família para transformar e curar as dores daquela família, né? Então, observe o que aconteceu comigo, né? E para que não precise acontecer com você, já tome essa provisão para você e já tenta fatia de erro. Já busca trabalhar melhor esses aspectos na tua vida. E nesse quesito, quando é talvez teus pais, quando é talvez o teu marido, o teu cônjuge, que é uma pessoa que age com você desta forma rude, dessa forma desrespeitosa, tenha essa imposição de não responder, não ser mal educada, tal qual a pessoa é contigo e tal qual você sempre estava acostumada a ser com essa pessoa. Se você sempre teve esse padrão de ser mal educada com essa pessoa, esse padrão de desrespeito, quando você para com isso, em algum momento a pessoa vai ficar em choque, né? Que ela tá assim, o que aconteceu? Que ela não tá revidando? O que aconteceu? Que ela não tá brigando comigo? Eu, inclusive, tinha isso no início. Eu ficava assim, gente, por que não dá pra brigar com Josué? É impossível brigar com Josué. Entende? É uma pessoa que é extremamente centrada e polida nesse sentido. E eu, né, com essa cara linda, maravilhosa, era mal educada, né? Mas, enfim, é algo que eu aprendi, algo que eu tô compartilhando aqui com vocês, né? Porque foi um baque, né, na minha vida. E depois daquela cena ridícula, que eu fiquei fazendo papel de ridícula, porque eu não tenho outra palavra mais pra falar, eu falei pra mim mesma que eu seria uma pessoa melhor a partir daquele dia, né? E isso não quer dizer que eu não mais aconteceu isso comigo, porque era um movimento muito forte, né? Era um movimento muito intrínseco já na minha natureza, no meu dia a dia, eu já agia daquela forma sempre, então era um padrão muito difícil de ser quebrado. Mas conforme o tempo foi passando,
cada vez menos eu fui gritando mais, cada vez menos eu fui desrespeitando o outro, cada vez menos eu fui sendo sem educação com as pessoas de dentro de casa, inclusive com os meus pais, inclusive com meu irmão, inclusive com qualquer pessoa que eu tivesse afeto. E as pessoas de fora já não tinha esse problema, né? Já tinha uma máscara, né? Nesse quesito. Mas eu passei a observar, não vestir uma máscara dentro de casa, né? Mas assim, a ser uma pessoa polida e educada também com as pessoas que merecem, porque são as pessoas que a gente ama. E por que não dar essa melhor versão para pessoas que a gente ama? Então eu fiz isso, né? E é o que eu quero te convidar para fazer aqui hoje. Não que você vá sair daqui, não que você vai sair daqui, já vai parar, já vai ter esse choque igual eu tive, né? Seria bom, porque é um choque assim que já parece que ajeita 90% das coisas, né? Foi só questão de rever depois, né? O que me aconteceu, o que aconteceu comigo, né? E eu comecei a reavaliar. E assim você pode reavaliar também, né? Você pode, se você é acostumado a falar 10 palavrões por dia, amanhã você fala 9, depois de amanhã você fala 8, e assim sucessivamente você vai se observando e você vai se polindo aos poucos. Também não é algo que eu não vou lhe dar uma missão impossível, de que você vai conseguir fazer isso de um dia para o outro, porque não vai, né? Sabemos que não é assim. E tem essa questão. Então, assim, observa sempre que você pode ser uma pessoa melhor amanhã, uma pessoa melhor hoje, uma pessoa melhor amanhã, depois da manhã. Não que no sentido de que você vai ser melhor, mas no sentido de que você vai ser menos pior. Eu acredito que é muito mais fácil melhorar desse jeito do que você buscar ser melhor a cada dia, né? Porque quando você busca ser melhor, porque, né? Eu acredito que ser menos pior é mais fácil, né? Porque se você talvez já se considere, não, aquela atitude que eu fiz aqui não foi legal. Em primeiro lugar, se perdoe, e se você ofendeu uma outra pessoa, peça perdão para essa pessoa. É difícil, é complicado. Eu também precisei aprender a fazer isso, né? Então, não tinha esse costume, né? Não tinha esse costume de pedir desculpa, de pedir perdão, de ver que eu tinha errado. Não tinha nada disso. Tudo aprendi, entende? Foi algo que eu aprendi e é algo também que parte do princípio de maturidade, né? Porque a maturidade é sinônimo de relacionamento saudável no sentido de quê? No sentido de que sou uma pessoa adulta, logo, minha educação, ela depende apenas de mim, né? Eu não dependo mais dos meus pais. O que meus pais me ensinaram já foi o suficiente. Eles não têm mais nada comigo, né? A educação que eu tenho hoje é uma educação que eu precisei polir em mim, certo? Tenho atributos, sim, que eu recebi dos meus pais, que são muito bons, mas essa sabedoria, essa maturidade de discernir aquilo que veio dos seus pais, aquilo que veio dos familiares, que é legal, você mantém e você melhora. Mas aquilo que não é legal, aquilo você vai descartando aos poucos, porque se você prejudica uma outra pessoa, que seja, talvez alguém na rua, talvez, principalmente as pessoas dentro de casa, se você prejudica essa pessoa, se o seu relacionamento é ruim por conta de uma atitude imatura sua, é responsabilidade tua melhorar isso daí. Isso daí é o seu, é você contigo, entende? Não tem mais a ver com teus pais. Maturidade é isso, é assumir que você é uma pessoa adulta, assumir que você é uma pessoa responsável pelos seus atos e que agora está nas tuas mãos. E se você vê que isso não é legal, por que não corrigir? E por que não ser menos pior a cada dia, né? Porque sendo menos pior, a gente consequentemente vai ser uma pessoa melhor. Sendo menos pior hoje, amanhã já seremos uma pessoa muito melhor. Então é mais fácil tirar essas situações, esses equívocos que a gente tem no nosso comportamento aos poucos e ir aplicando e melhorando isso com o passar dos dias, com o passar do tempo, né?
E quando a gente vai aplicando e replicando isso, com certeza você daqui a um ano já vai ser uma pessoa muito mais educada, muito mais polida e tipo assim, uma pessoa muito mais fácil de conviver e uma pessoa muito mais amável também, né? Porque é muito mais fácil amar uma pessoa que é polida, que é educada. Então, facilite a vida do outro, facilite a vida do seu cônjuge e você vai irá perceber, né? Você vai perceber que a sua ação interna de mudar você, de você tomar uma atitude diante da situação, mesmo que o outro, né, não seja uma pessoa educada, mesmo que o outro não seja uma pessoa tão polida, você vai ver que a sua atitude vai reverberar nele. E ele vai tomar um choque, né? O choque que eu tomei no meu exemplo, né? Ele vai tomar um choque e ele vai perceber que ele tá agindo de uma forma errada, de uma forma equivocada. E aos poucos ele também vai melhorando, você também vai melhorando. E isso vai fazer com que o relacionamento de vocês seja um relacionamento muito mais saudável, certo? Então, basicamente, é isso, né? Que possamos ser pessoas adultas, maduras e responsáveis com o nosso relacionamento e que as nossas relações sejam muito melhores, certo? Bom, obrigada a todos que participaram e acredito que eu vou deixar a live gravada, né? E é isso. Um beijão, até a próxima live e tchau!